Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e nesse Necton Convida a gente vai ter o prazer de ouvir de novo, mais uma vez, um dos técnicos mais importantes do Ministério da Economia. Ele é responsável pela elaboração de várias das políticas que a gente vê no nosso dia a dia aí, né, que é o secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida. Ele vai fazer uma apresentação para nós aqui, para apresentar pontos importantes, né, para a gente tentar pensar em perspectivas mais longas, né, secretário, né, tentar imaginar aqui também o que pode acontecer, passado o pior dessa crise sanitária que nós estamos vivendo e tentar olhar um pouco mais profundamente. Esse programa, né, que é o Necton Convida, tem como objetivo trazer justamente essa discussão mais técnica, né, a gente tem como a intenção trazer para vocês essas informações econômicas mais um detalhe, né, mas eu tenho certeza que a nossa audiência aqui está mais do que gabaritada para ver e entender esses conteúdos. Primeira coisa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A Secretaria de Política Econômica sempre muito gentil aqui com nós na Necton, sempre atendendo a gente sempre que é possível, né? Eu queria abrir a palavra aí para ti, secretário, né? Como você está vendo a situação atual, quais são as perspectivas? Bem-vindo. Obrigado, André. Muito obrigado a Necton. É muito importante para nós essa comunicação com o mercado, a transparência. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para ressaltar, claro que compreendemos que o momento é delicado, mas existem sim bons motivos para acreditarmos que bons resultados no Brasil só dependem de nós mesmos. Então, eu vou começar mostrando aqui o lado econômico e, se você me permitir, uma apresentação aí de 15 minutos e logo depois podemos ir para as perguntas. Pode ser? Sim, vamos lá, vamos ver a apresentação primeiro. Então vamos lá. Bom, aqui é para mostrar a queda do PIB ao longo de 2020. Nós começamos com uma expectativa de 2,4%, houve uma queda, muitos previam quedas de 9%, 10%, mas conseguimos segurar e o PIB caiu 4,1% no ano passado. E o que é importante, um quarto trimestre veio forte e traz, claro, um carry-over forte para o ano atual, o que é um bom motivo. Aqui são as medidas econômicas, como nós as separamos, e as previsões de crescimento para 2021. A SPE é claramente conservadora, estamos esperando 3,2% de crescimento para esse ano, mas se fizermos a lição de casa, podemos ter uma surpresa e termos um ano melhor do que esse. Aqui uma breve revisão dos gastos que nós fizemos, né? Muitas pessoas ressaltam o gasto fiscal, mas é importante ressaltar também as importantes medidas de política monetária que nós tomamos via Conselho Monetário Nacional, em parceria com o Banco Central do Brasil, para diminuir a intensidade da crise. Isso aqui é uma comparação de como o Brasil gastou pelo lado fiscal e pelo lado monetário, em comparação com outros países emergentes, e esse gráfico eu gostaria de me detalhar mais. Ele mostra o seguinte, na linha horizontal, o gasto fiscal, e na vertical, as revisões de PIB. Como vocês podem notar, dado o gasto fiscal do Brasil, nós fomos muito bem comparado com outros países. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o PIB do Brasil não caiu tanto porque o governo gastou muito. Não é isso não. É porque as medidas que nós tomamos de combate à pandemia, elas tiveram muita eficiência e foram acertadas. Notem aqui, países como Canadá, Chile, Reino Unido, tiveram gastos fiscais tão grandes quanto o Brasil e não se saíram melhor do que nós. Isso é usando tanto os dados da Bloomberg como do FMI. Aqui é uma previsão de mercado para o crescimento da dívida. É importante ressaltar que todas as expectativas estão ancoradas. Ou seja, a trajetória dívida, PIB, ela vai estabilizar, mesmo usando predições de mercado. Pelo lado da Secretaria, eu acredito que nós vamos surpreender positivamente e, passo a passo, vamos conseguir estabilizar a relação dívida-PIB em patamares mais baixos do que muitas pessoas estão acreditando no mercado. Eu gostaria de destacar as diferenças dessa crise em relação às crises passadas. Primeiro, a taxa de poupança aumentou. Ao contrário de crises passadas, a taxa de poupança cresceu 2,5 pontos percentuais do PIB. Isso é o quê? É mais
poupança para ajudar na retomada, seja do consumo, seja do investimento. Outra questão, a retomada do investimento foi muito mais rápido do que em crises passadas. Não somente isso, não somente a retomada foi mais rápida, a retomada do investimento, mas ela veio sobretudo pelo lado privado. Como vocês podem observar, os desembolsos do BNDES caíram durante a crise, ao contrário de crises passadas, onde aumentavam. O que aumentou? De onde veio o grosso do dinheiro privado? O grosso do dinheiro para as empresas veio do setor privado, seja do mercado externo como do mercado interno. Então, IPOs, debêntures, todas tiveram bons anos, mostrando a força do setor privado no auxílio à retomada econômica. Aqui, nós já tínhamos explorado isso, mostrando que o desemprego hoje ele vem muito do setor informal, ao contrário de crises passadas, onde o desemprego era do setor formal. Por que isso é importante? Porque no setor formal estão os postos com maior produtividade. Então, estamos mantendo uma produtividade mais alta. E segundo, porque o setor informal é mais dinâmico. Então, logo possamos vacinar a população e termos retorno seguro ao trabalho, o desemprego no setor informal cai, ou seja, nós esperamos uma retomada do emprego ao longo de 2021. Aqui é para mostrar que mesmo durante a crise fomos capazes de criar empregos. E aqui o crédito. Notem a força do mercado de crédito ao longo de 2020. Então, ao contrário de crises passadas, onde o mercado de crédito encolhia, em 2020 o mercado de crédito cresceu. O cenário internacional. O resto do mundo tem previsões de crescimento alto. A China vem com crescimento alto, Estados Unidos vem com crescimento alto. Então, o crescimento do resto do mundo ajuda o Brasil. O preço das commodities está subindo, o que ajuda o Brasil. As taxas de juros internacionais estão baixas, o que ajuda o Brasil. Ou seja, o cenário internacional nos é favorável. Eu gostaria de destacar a nossa agenda legislativa. Mesmo durante a pior crise de saúde pública da história, nós fomos capazes de colocar de pé um robusto marco fiscal e aprovar importantes medidas de aumento de produtividade. Então, aprovamos um conjunto grande de medidas para melhorar o lado fiscal da economia e aprovamos também uma nova lei de saneamento, nova lei de falências, nova lei de licitação, autonomia do Banco Central, nova lei do gás. Já foi aprovada na Câmara a nova lei de cabotagem, já foi aprovada na Câmara o novo PL cambial, então importantes medidas para o mercado andando. E, ao longo de 2021, importantes agendas também, seja modernização do setor elétrico, mudança em legislações de óleo e gás, e para a audiência, que talvez interesse muito, nós estamos propondo mudanças na lei de debênture incentivada, para que você direcione o benefício para o emissor também, não só para o tomador. Isso facilita a entrada de fundos de pensão nesse mercado. Então, uma agenda pró-mercado que vai avançar e já está avançando em 2021. No longo prazo, essa é a nossa agenda. Consolidação fiscal, melhora da produtividade e, claro, uma agenda verde muito importante, que é a política de Estado, e nós estamos trabalhando nela. Isso aqui são os leilões que já estão agendados para 2021. 117 privatizações e concessões. Vamos destacar, na semana passada, o grande sucesso das concessões de aeroportos, que lideradas pelo ministro Tarcísio e pelo PPI. Ou seja, o Brasil está recebendo, sim, investimento internacional e estamos melhorando os marcos legais de segurança jurídica da nossa economia para que as privatizações e concessões continuem sendo um sucesso. Eu gostaria de destacar que no dia 17 de março, de maneira unilateral, nós reduzimos em 10% o imposto de importação para 1.495 produtos. Além disso, aqueles produtos que tinham taxa de importação abaixo de 2% foram zerados. Quando foi a última vez que vocês viram uma agenda tão agressiva assim de abertura econômica?
Então, estamos sim abrindo a economia com responsabilidade, com previsibilidade, passo a passo, trazendo mais competição para o nosso mercado. Temos uma importante agenda verde. Nós entendemos que, nesse momento, é fundamental atrair recursos verdes para o Brasil. Além das medidas que nós tomamos via Conselho Monetário Nacional, eu gostaria de destacar esse decreto aqui, que foi escrito na Secretaria de Política Econômica, o decreto 10387 de 2020, que teve o apoio do Ministério da Economia e da Presidência da República. O que esse decreto faz? Ele cria uma espécie de fast track para a emissão de debêntures incentivadas para projetos verdes. Foi graças a esse decreto que nós pudemos incluir mobilidade urbana, energia renovável e saneamento básico em medidas ambientalmente responsáveis. Olha, hoje o Brasil já tem 11 bilhões já no mercado de debênture incentivo de infraestrutura verde. E 42% das debêntures verdes emitidas, elas foram emitidas após a publicação desse decreto 10387. Eu os convido para conhecerem, porque está tendo grandes resultados. E aqui na SPE temos uma agenda verde extremamente importante. É a ideia de cada vez atrair mais investimento privado para nos ajudar a manter o nosso país em crescimento sustentável no longo prazo. Quem quiser mais detalhes, terei prazer em recebê-los aqui e explicar em detalhes a nossa agenda verde. Isso aqui é uma preocupação que nós temos aqui na SPE, da importância da recuperação econômica, né? Então, você olha nos Estados Unidos, você tem vários exemplos no mundo, onde após uma crise, você não retoma os patamares anteriores da crise. Então, essa é uma preocupação nossa, estamos olhando de perto para garantir que o Brasil possa retomar o cenário de crescimento anterior a essa crise, e podemos sair mais rapidamente desse cenário difícil. Aqui é uma mostra para vocês como em crises passadas o Brasil teve muita dificuldade em retomar o patamar pré-crise. Olha o que aconteceu em 2020. Mesmo com o tamanho da crise que nós tivemos, nós já quase estamos conseguindo voltar à nossa tendência pré-crise. Então, mostra mais uma vez o acerto das medidas de política econômica tomadas em parceria com o Congresso Nacional. Aqui é para mostrar a importância da agenda que permite, né, a melhorias na agenda de crédito e do mercado de trabalho. Eu gostaria de destacar esse gráfico é da LCA, eu tomei a liberdade de dar um copy-paste neles, que eu queria destacar isso aqui, que é o quê? Mostrar que o nosso déficit, ele está pior, mas quando você separa o cheio do recorrente, o recorrente nós estamos melhorando. Ou seja, não fosse a situação de pandemia e os gastos decorrentes da pandemia que nós fomos obrigados a executar, a nossa situação fiscal estava caminhando para uma melhora. Em resumo, nós temos fatores positivos para acreditar num bom resultado econômico esse ano. Por exemplo, cenário internacional favorável, o maior carry-over, poupança na sua taxa mais alta dos últimos 5 anos, um mercado de crédito robusto, mais dinamismo no mercado de trabalho, o setor privado conseguindo se financiar via setor privado. Então, são bons os motivos para a gente esperar um bom ano. Contudo, existem 2 riscos muito grandes. O primeiro é a pandemia. É um cenário delicado e a piora da pandemia realmente dificulta a retomada. E, claro, o risco fiscal. Nós temos que entender que a consolidação fiscal, ela mantém ancoradas as expectativas de inflação. Mantendo ancoradas as expectativas de inflação, ela mantém o risco país baixo, mantém a taxa de juros de longo prazo baixa, mantém o crescimento, o setor privado continua investindo, ou seja, nós temos, com a consolidação fiscal, nós temos menos inflação, menos juros, mais emprego e mais renda para o brasileiro. Então, defender a consolidação fiscal não é questão de ideologia, é questão de defender o interesse da população brasileira.
principalmente da população mais pobre, que é quem mais sofre com inflação e desemprego. As sugestões de política econômica, não há dúvida, hoje, a política econômica mais eficiente é vacinar rapidamente a população. Essa é a melhor medida de política econômica. Mas, aliada à vacinação em massa, temos que continuar o processo de consolidação fiscal, temos que continuar as reformas orientadas ao mercado. De maneira geral, era isso. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, secretário, vários temas interessantes, né? A apresentação, até por sinal, eu posso deixar aqui para os nossos clientes acessarem depois, para eles terem acesso? Claro. Então, olha, você que está nos assistindo, não viu todos os gráficos, vai estar aí no link aí do... A gente pode fazer isso, né, Richard? Deixar lá no link, vai estar aí no link aí para vocês clicarem e puxarem a apresentação da SPE, né? Secretário, você falou vários temas interessantes, né? Que um dos pontos que eu tenho falado sempre sobre o atual governo, né? Que sendo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, um homem liberal, e toda a sua equipe, né, composta por brasileiros e brasileiras profundamente dedicados a essa visão econômica, isso quer dizer que vocês agem menos no alarde da macroeconomia, mas sim no silêncio da microeconomia, ou seja, tem uma série de medidas pequenas que foram passadas, né? A gente aqui mesmo na Necton tem um esforço muito grande do Necton Política, né, para ficar acompanhando essa agenda. E olha, vocês fizeram muita coisa, saneamento básico, a BR do Mar, enfim, você mesmo listou aí várias. Só que eu queria tratar de dois temas específicos aqui, né, que eu acho interessante para saber se tem efeito no curto prazo, porque medidas desse tipo, né, elas geram crescimento no longo prazo, ou seja, está melhorando as condições de negócio, enfim, liberou investimento privado em outros setores, enfim, que seja, né. A gente teve, como o senhor colocou, a questão do Infra Week, né, tem uma série de licitações que foram feitas com muito sucesso, até com um ágio bastante grande, né, mostrando aí apetite do setor privado. Vocês têm algum cálculo, alguma estimativa aí na SPE sobre o tamanho do volume de recursos a curto prazo? Estou falando especificamente de 2021, desculpa. Quanto vocês imaginam que pode entrar em circulação rapidamente desse volume todo que o Ministério da Infraestrutura leiloou aí na semana passada e as outras iniciativas recentes? André, obrigado pela pergunta. O Ministério da Infraestrutura e o PPI, eles têm essa estimativa. Eu acabei não colocando na apresentação, se você me permitir, eu mando para você depois, eu realmente não lembro de cabeça. E assim, o que eu procuro fazer? Eu não gosto de identificar qual é a expectativa de entrada de recursos nessa questão de privatizações e concessões. Por quê? Até pela veia mais liberal que eu tenho, eu acho que o grande objetivo de concessão e privatização não é arrecadar dinheiro. É você trazer mais eficiência econômica para o setor privado. Então, eu achei muito inteligente a estratégia que o PPI e o Ministério da Infraestrutura usaram de colocar um preço baixo de concessão, mas, em compensação, cobrar investimentos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, quando eu e o André devíamos ser pequenininho, né? Eu lá em Londrina, o André, São Paulo, André, de onde você era? São Paulo. Em 1994, metade das localidades brasileiras não tinham telefone. Vou repetir. Em 1994, metade das localidades brasileiras não tinham telefone. Eu, quando saí de Londrina para fazer o mestrado, só ligava para minha família no domingo. No domingo a ligação era do orelhão, era mais barato. Cara, em 98 nós privatizamos a Telebrás. Olha o resultado. Isso mesmo. Então, assim, o grande tchan da privatização é esse. Esse grande aumento de bem-estar que a privatização da Eletrobras, dos Correios, vão trazer para a população brasileira. O efeito vai ser semelhante ao que aconteceu com a Telebrás. Mas a minha pergunta era mais específica, a curto prazo, não a questão da arrecadação que o governo teve, porque eu entendo que o benefício é difuso, né? Estamos falando justamente de um efeito de melhora da produtividade da economia, que é exatamente isso que se espera, e eu sou entusiasta dessa agenda, que espero que gere efeito rápido. Mas para esse ano, vocês têm alguma estimativa, algum cheiro de quanto deve entrar de dinheiro na economia de investimento das empresas vencedoras disso? Eu não tenho esse número.
Tá. Tá, mas eu mando para ti pelo... Eu pego o dado oficial, porque de repente eu dou um número aqui no meu dado oficial, e como a secretaria, a SPE não é quem está à frente desse processo, acaba causando um ruído desnecessário. Então, eu estou me comprometendo, eu vou pegar esse dado agora com o PPI, com o Ministério da Infraestrutura, mando para o André e pode divulgar com os clientes. E vocês podem ficar atentos aí que a gente vai passar os dados para vocês. Vamos então, passando essa agenda micro, né, dessa questão de ordem puramente microeconômica, tem a agenda micro que vocês fizeram muita coisa, né? Todo mundo aqui, a gente tem acompanhado com muita atenção. Até essa questão de debêntures, para a gente, para os nossos clientes, é um prato cheio. Até fui visitar aí o Ministério da Infraestrutura para ver com os responsáveis do PPI o que tem, né? Tipo, me mostra aí que tem que eu quero vender para cliente, que é justamente esse mercado de capitais pujante. Até um número interessante, fica aqui a sugestão, dentro da apresentação que você fez, se você pega o volume do PL, de fundos de investimentos da Ambima, cresceu uma barbaridade também, ou seja, o mercado de capitais está correndo atrás, né? A gente está fazendo o nosso trabalho. Mas de agenda propriamente micro, o que o senhor destacaria para esse ano, né? Porque a gente vai entrar daqui a pouco na parte da agenda macro, por assim dizer. Mas da parte micro, o que você fala, olha, André, isso daí, cliente da Necton, do Brasil inteiro, obviamente, né? O que vocês sugerem aí para a gente ficar atento, que isso daí você acha que vai destravar novos setores, novos negócios de maneira mais intensa? Bom, eu sou fã de algumas agendas que eu tenho alertado há algum tempo. Né? A primeira é saneamento. Sim. Esse mercado é um mercado que, com as novas regras, ele veio para ter sucesso. O segundo é convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais da nova lei do gás, que eu acho, novamente, que vai ser outra revolução no setor. E, por fim, uma aposta do Ministério da Infraestrutura, que tivemos a honra de trabalhar um pouco com o ministro Tarcísio nessa proposta, que é a BR do Mar. Aí é o seguinte, não entra tanto para o mercado de capitais, mas eu quero ressaltar porque isso vai diminuir o custo de transporte de maneira significativa para todo o nosso país. Nós temos hoje, e aí eu convido você, André, os clientes da Necton, a conhecerem a agenda verde que está sendo montada aqui na SPE. Porque muitas vezes a gente ouve, eu quero investir em investimento verde e não acho. Então venha conhecer a nossa agenda. Nós estamos com propostas bem agressivas no bom sentido, né, de você usar os mecanismos de mercado, possibilitando você financiar, por exemplo, infraestrutura verde. Então, é bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para quem investe, é bom para a defesa do meio ambiente. Então, o destaque que eu daria é a agenda verde que nós estamos elaborando aqui. Então, a gente tem aí um conjunto de investimentos, de projetos bastante significativo. A questão da BR do Mar é uma revolução mesmo. A gente fez uma live especificamente com um dos técnicos que desenhou, né, a questão da BR do Mar. É um mundo novo, né, que está se abrindo aí para a questão do transporte marítimo no Brasil. E, por sinal, né, Adolfo, não vou chamar de senhor toda hora, porque eu sei, tudo bem. Aqui a gente já se conhece há um tempo, não dá para entregar assim, né, essa intimidade aqui toda aqui, mas era uma vergonha. Então, você falou mesmo da telefonia lá em 94, o que tem na cabotagem é meio que isso, né? Faz sentido hoje em dia no Brasil você sair de Porto Alegre para Belém de caminhão. É um negócio completamente surreal isso daí, né? Agora a gente vai ter um conjunto grande para isso. E você, cliente Necton, a gente está tendo essa conversa, eu vou cobrar aqui o Adolfo depois para ver essa agenda verde aí, para que é tudo projeto que a gente pode investir, vai estar tudo no nosso pipeline para colocar na prateleira para vocês. Bem, então, cercamos aqui um pouco a questão microeconômica, tanto dos projetos de infraestrutura e também da agenda micro propriamente, né? Queria falar um pouco de PIB. A projeção de vocês, se eu não me engano, está em 3,2% para esse ano. A primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, o auxílio emergencial vai ser 44 bilhões, né? O ano passado, como você mostrou, eu fiquei muito impressionado com alguns gráficos da eficácia ou eficiência do gasto aqui, vis-à-vis o crescimento do PIB, né, que é uma forma interessante de colocar a questão mesmo. Hoje é 44 bilhões. O ano passado foi mais ou menos 350 bilhões, salvo engano, que foi gasto em auxílio emergencial somente. É 13% do que foi gastado ano passado. Como você está vendo a questão desse auxílio?
A gente sabe que o primeiro TRI foi muito difícil, né? Fatalmente deve vir negativo, talvez até um número bem forte negativo, porque também teve o lockdown em várias cidades importantes em março, né? Em várias regiões importantes em março. Mas no segundo trimestre temos auxílio emergencial. Como você está vendo o impacto ou efeito multiplicador disso no PIB para 2021? André, aqui é uma diferença de abordagem que eu já tenho com a grande maioria. Então, o provável é que eu não esteja certo e a maioria esteja correta. Mas deixa eu defender meu ponto. Uhum. Eu entendo a ideia de efeito multiplicador, de ajudar o consumo. Contudo, eu não gosto de olhar o auxílio emergencial como uma maneira de gerar crescimento de curto prazo. Por que eu não gosto dessa análise? Porque ela passa uma impressão que basta a gente gastar o dinheiro que a economia vai sair disso. E eu não acho que essa é a solução. O que eu vejo é o seguinte: quando a crise estourou ano passado, ela se assemelhava muito, na minha leitura, a uma crise tipo sudden stop. Então, em crise sudden stop, como você bem sabe, o que nós temos que fazer? Crédito, irrigar crédito e ajuda a famílias, ou seja, ajudar famílias e empresas. E foi isso que nós tentamos fazer e, claro, transferir o dinheiro para a saúde pública. Ora, o que nós estávamos tentando era manter a estrutura produtiva da sociedade funcionando nesse período de pandemia, para, assim que passar a pandemia, poder ter a volta rápida. A mesma coisa é o desenho do auxílio emergencial agora. Ele não foi desenhado para dinamizar o PIB. Ele foi desenhado, basta você olhar os valores, são valores realmente que nós tentamos dar o máximo possível, mas 250 ainda é um valor baixo, mas era o que era possível ser dado. Mas é o quê? Nós vamos ajudar a população a atravessar esse período difícil da pandemia, mas o que vai gerar o crescimento econômico são as medidas que nós tomamos no ano passado e continuamos tomando agora. Então, é o quê? Mercado de crédito. Eu acho que as medidas do mercado de crédito, você com certeza presta muita atenção nisso, porque está muito no seu dia a dia. Mas muitos analistas de mercado não notaram o tamanho das medidas de crédito que nós tomamos. Quando você olha as medidas do Conselho Monetário Nacional, tudo bem que elas são difíceis para o grande público, porque são coisas que mexem não é tão fácil para todo mundo entender. Mas essas medidas de crédito, na minha leitura, foram elas que resultaram num grande avanço, num grande acerto de política econômica. Então, o auxílio emergencial, eu vejo assim, ele é para ajudar a população nesse momento dificílimo, mas eu não vejo ele tendo um efeito econômico tão grande. Então, a conclusão minha e sua vai ser a mesma. Mas é só o mecanismo que eu acho que vai ser. Ele não é tão importante para o PIB. E provavelmente a sua análise é, como o valor é pequeno, ele realmente vai ser pouco importante para o PIB. Acho que nós dois vamos chegar à conclusão que o que vai dinamizar o PIB dificilmente é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajuda o consumo, ajuda o supermercado. Sim. Mas não é isso que vai mudar a trajetória de PIB na minha leitura. Vou te falar que é um prazer conversar com você, um economista coerente dos dois lados, cada hora a sua visão, porque você falou exatamente o que é o cerne de uma visão liberal de economia. E o sudden stop, né, que você colocou, Adolfo, a ideia, no limite, assim, tentando traduzir isso um pouco, vocês estão comprando tempo, ou seja, colocando no ar em suspenso a economia para deixar passar esse rio de lava para depois colocar no chão de novo. É isso que vocês estão fazendo e esse que é o sentido, né? O que vai gerar dinamismo são as reformas micro, né, e os efeitos esperados dela, né, que sem dúvida nenhuma são muito importantes. Você falou da questão do mercado de crédito, né, realmente o que o Banco Central fez é absolutamente estrondoso, né, o volume de recursos, não só o Banco Central, mas o Conselho Monetário Nacional, através de vários mecanismos. Eu lembro ano passado, né, quando o Campos Neto começou a falar, a gente correu para tentar entender, porque foi tanta coisa que foi feita. E, de fato, a gente teve aí, né, uma sustentação do crédito, a gente viu em alguns, até subindo no meio de uma crise, o que é uma surpresa, né, às vezes a demanda por crédito, que às vezes pode ser não é tão óbvio que isso aconteça, né,
Mas a gente está vendo agora um momento que é o seguinte, aí eu vou tentar entrar num tema um pouco mais especulativo, talvez, né? Então a gente conversa aí também na medida que for possível isso, né? Está se subindo a taxa de juros agora, Selic, né? A gente está vendo uma alta aí, já teve de 75 e vai ter outra agora de 75 pontos base. Eu achava que ia até de ser de 100, mas o presidente Campos Neto já deixou claro que vai ser 75, enfim, deve ser nesse patamar. O aperto das condições monetárias gera algum constrangimento? Por que eu estou perguntando isso, só para deixar bem claro? Eu sou da opinião que política monetária agora não ajuda muito a economia, não. Tem outras questões que tem que ficar atento, né? Por exemplo, controlar a inflação, né? Porque ter essa bagunça toda, mais inflação, aí vai ser horroroso mesmo. Mas eu queria ouvir do senhor, a questão do aperto monetário gera alguma alteração, algum constrangimento econômico maior, ou vida que segue, tá? O importante é mesmo a questão da ancoragem das expectativas, que, diga-se de passagem, estão ancoradas mesmo. Constrangimento nenhum. Agora, André, para de me chamar de senhor aí, pô, já é colega. Tá bom, desculpa, Adolfo, tá bom, vamos voltar ao modo. Deixa eu ser bem direto aqui. Tá. O Banco Central está fazendo um trabalho espetacular. Então, acho que tanto o ministro Paulo Guedes, do lado econômico, como o presidente Roberto Campos, estão realmente fazendo um trabalho muito bom, dadas as grandes restrições que nós nos confrontamos. Eu não, óbvio, dada a posição que eu ocupo, eu não posso comentar sobre juros, sobre câmbio. Agora, quando a gente fala de condições financeiras, o que vem na minha cabeça é, se nós mantivermos o lado fiscal sob controle, elas vão nos ajudar. Então, vamos confiar que o Banco Central vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa. Então, é isso. Vamos fazer a nossa parte, vamos segurar o lado fiscal. É fundamental a consolidação fiscal. É claro que a pandemia, ela impõe uma nova realidade. Dinheiro para vacina não vai faltar, pelo amor de Deus. Dinheiro para a saúde não vai faltar. Então, isso aí podem ter certeza absoluta que o Ministério da Economia está muito ciente disso. Agora, nós temos que entender também que, passada a pandemia, ajustes precisam ser feitos. Então, vamos insistir na agenda de consolidação fiscal e tenho certeza que o Banco Central vai saber lidar adequadamente com a inflação. Tá bom. Bem, Adolfo, vou agora caminhar para o tema macro mais espinhoso, né? A gente tem visto aí um certo desconforto no mercado a respeito dessa PEC, né? Para tentar, vamos assim, consolidar a questão do orçamento, né? Estou sendo bem gentil com as palavras, porque saiu essa semana. Isso. Tá. Isso, né? E parte do mercado, eu particularmente, Adolfo, eu tenho uma leitura de que uma eventual PEC para abrir espaço fiscal faz sentido. Está num momento de absoluta excepcionalidade, na minha opinião. Mas também é verdade que o mercado não tem tido bons olhos para isso. Há muitas críticas a respeito disso, né? A respeito da questão orçamentária propriamente, né? Quais as soluções que vocês estão na SPE olhando, o Ministério da Economia, que vocês entendem como mais adequadas ou menos traumáticas, ou até absolutamente propositivas, que pode gerar um efeito maior? Como vocês estão vendo essa questão propriamente do orçamento para 2021? André, olha só, eu vou pedir desculpas por não poder responder claramente essa pergunta. Meu trabalho é perguntar também, né, Adolfo? Eu tenho que perguntar. Se você responder bem, senão não tem problema. Deixa eu esclarecer, que está tendo muito ruído. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai gerar ruído. E assim, isso não está no interesse de ninguém. O importante é nós irmos lá e resolver isso, respeitando o lado fiscal. Então, isso aí vai ser resolvido. Eu estou sendo bem honesto, eu estou muito seguro de que essa questão vai ser resolvida adequadamente. Entendi. Agora, o que eu gostaria de pedir é para os ouvintes, para você, André, que é um formador de opinião importante, um pouco mais de gentileza com a gente. Porque sem brincadeira, tudo que você faz tá errado. Não, peraí. Eu vi uma notícia no jornal que diz assim: compra de vacinas vai estar fora do teto. Pô, pelo amor de Deus, é claro que, meu amigo, alguém acha que nós vamos evitar. Olha, se custar 15 bi comprar vacina, 20 bi, nós vamos pagar, pelo amor de Deus. Tem alguém que é contra isso? Sim. Então parece que tudo vira um negócio de outro mundo. Olha, crédito extraordinário
ele existe para essa situação. De repente, desenvolver uma vacina nova. A vacina é uma maravilha. Ó, vai custar 20 bilhões. Pô, compra. Não, eu vou comprar vacina porque... Não, então, assim, eu vejo, assim, às vezes as pessoas errando a mão. Críticas são sempre bem-vindos. Agora, falar que o dinheiro que nós gastarmos com saúde está fora do teto, pô, gente, pelo amor de Deus, coisas imprevisíveis sempre estiveram fora do teto. A regra do teto, tanto é que na Constituição, na PEC, emenda constitucional do teto, está escrito gastos extraordinários, crédito extraordinário não entra na conta. E para quê? É justamente porque questões imprevisíveis, urgentes e relevantes tem que estar fora do teto. Imagina o seguinte, arrebenta uma barragem amanhã. É claro que nós temos que mandar o dinheiro para ajudar a população local, poxa. Isso, olha, o governo estourou uma barragem, o governo vai furar o teto. Não, pô, isso não é certo. Então, vamos fazer um convite aqui ao bom debate. O bom debate é o seguinte, a situação fiscal está difícil, nós estamos endereçando. Agora, não adianta você querer nos cobrar, o dinheiro da vacina vai estar fora do teto. Pô, pelo amor de Deus, bicho. Olha, se cobrarem, o que cobrarem nós vamos pagar. Tem alguém que é contra comprar vacina? Não tem como, não existe isso. Até por sinal, assim, de um heterodoxo para um ortodoxo, que sempre teve um debate extremamente civilizado, eu acho que eu sou um dos poucos da Faria Lima que está defendendo o governo nessa, porque eu falo, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira? Como assim? No meio dos anos, claro que vai furar o teto, é óbvio, não tem menor certeza. Só que não é furar o teto, pelo amor de Deus, assim, está previsto. Sim. É extraordinário. Gente, vamos ser honestos. Alguém esperava que estariam morrendo 4 mil brasileiros por dia? Gente, isso é uma tragédia. Isso é um negócio. Quando eu olho esses números, eu e todos os brasileiros, tenho certeza, isso é uma tragédia. É completamente inesperado uma força dessa. Então, nós temos que liberar o dinheiro para a saúde. Você não pode chegar para nós e ficar criando amarras fiscais para transferir dinheiro para a saúde. Isso está errado. Exatamente. Aqui a discussão um pouco está... Eu sei que, obviamente, isso daí extrapola, né, os limites da SPE e, obviamente, você está sendo institucionalmente muito cuidadoso para não colocar, porque faz parte mesmo do trabalho, mas o que eu acho que pessoas estão reclamando, assim, tipo, que o orçamento já veio estranho, aí teve que abrir, né, uma PEC que dentro de absolutamente normalidade, não tem nada errado. A emenda constitucional 95, que você citou, né, Adolfo, justamente prevê esse tipo de possibilidade justamente para permitir. É que existe esse desconforto que está se acumulando, mas eu entendo que, entendi a mensagem sua, me corrija se eu estiver errado, que vocês estão trabalhando para uma solução e vai ser encontrada uma solução, uma relativa celeridade, porque tem que ser resolvido. Meio que por aí, eu acho que as soluções já estão na mesa, né? Mas concordo contigo, secretário. De novo, André, respeitando os nossos princípios. Nós vamos consolidar o lado fiscal. Nós entendemos perfeitamente que a consolidação fiscal está no melhor interesse do povo brasileiro. O que eu convido, André, é o bom debate. Sim. Você não pode chegar para o governo e cobrar, tem que comprar vacina, aí nós vamos comprar vacina e você fala, furou o teto. Não, pô. Aí não tem jeito. Agora, eu entendo, existe uma preocupação do que, vocês querem gastar para outras coisas que não saúde. Então, cabe a nós o quê? Mostrarmos que não. O que nós aí, cabe a nós. Governo fala assim, olha, o que está acontecendo é um ruído enorme. Infelizmente, a burocracia brasileira é gigantesca. Se no setor privado a burocracia é grande, imagina no setor público. Então, o que acontece? Você, às vezes, está querendo mexer em algumas regras, não tem nada a ver com o alívio fiscal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quantas pessoas sabem da mudança que foi feita na LDO esse ano? Pouquíssimos. O que acontece é o seguinte, deixa eu aproveitar para explicar. Vamos lá. Por algum motivo, que eu não sei qual, agora ninguém sabe qual, tá? Agora o dono da ideia sumiu. Mas você colocou na LDO que crédito extraordinário precisa ser compensado. Gente, isso não faz o menor sentido do mundo. Eu tenho espaço fiscal no primário, mas se eu emitir um crédito extraordinário para compra de vacina, por exemplo, eu tenho que compensar.
Tá errado isso. Infelizmente, foi um erro que foi feito lá na LDO. Sim. Então, o que você tem que fazer? Vai mexer na LDO. O governo está acabando com o teto. Não tem nada a ver com o teto. É uma mudança na LDO para dizer o seguinte: crédito extraordinário, ele não pode ter uma exigência de ser compensado. Imagina o seguinte: estourou uma barragem, o governo tem que mandar R$1 bilhão para ajudar a população carente da área da barragem. Aí alguém fala, não pode mandar o dinheiro porque tem que compensar. Não, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido essa leitura de crédito extraordinário. Agora, infelizmente, isso foi colocado na LDO, está tendo que ser mudado. Então, ocorreram erros, mas é o seguinte, vamos trabalhar para mudar. Isso não quer dizer que acabou a nossa preocupação com o lado fiscal, nada disso. Nós estamos endereçando essas questões. Infelizmente, algumas vezes, a burocracia, você vai mexer na burocracia e quem está muito longe não entende o que está sendo feito. Mas a gente está nesse momento que o clima está meio difícil mesmo com o mercado financeiro em relação ao governo. Eu entendo o teu desconforto, mesmo porque quer ver um exemplo muito trivial disso, né? Que é com o próprio Banco Central, né? Está se exigindo do Banco Central que ele resolvesse o país baixando os juros, sendo que não é assim tão simples, linear, né? Às vezes as pessoas acham que é uma relação completamente linear e não é, né? Eu acho que tem, obviamente, essas nuances, né? E o programa que nem o Necton convida tem esse objetivo. Secretário, agora eu vou chamar de secretário, Adolfo, não tem como, porque a gente já chegou aqui, estamos 40 minutos já de bate-papo, estamos estourando o nosso tempo aqui. Quero agradecer demais a sua presença, deixar o convite aberto para toda vez que a SPE, todos os órgãos ligados ao Ministério da Economia, ao Banco Central, precisar aí para comunicar, pode nos acessar aqui, né, sempre que necessário. Eu vou deixar a apresentação para os clientes aqui, os dados que você ficou de passar aqui também eu deixo aqui para eles. E mais uma vez, muito obrigado, secretário, por essa participação sua, do seu tempo precioso aí para nós aqui da Necton. Sempre é uma honra falar com vocês. André, é um tremendo prazer. Parabéns aí pelo trabalho da Necton. Especialmente parabéns pelo Prisma, né? Vocês foram top 3 do Prisma Fiscal, que é um produto da SPE. Parabéns aí por estarem no nosso pódio. E pelo excelente trabalho. Agradeço essa oportunidade. E, gente, a situação, ela está delicada, mas está no nosso controle. Passo a passo, as privatizações vão andar, as concessões vão andar, nós vamos abrir a economia, vamos aprovar as reformas para o mercado. Então é o seguinte, vacinar a população rapidamente. Não vai faltar dinheiro para vacina, não vai faltar dinheiro para a saúde pública, e vamos num segundo semestre de retomada econômica. Se fizermos o dever de casa nesse próximo mês, vamos ter um bom segundo semestre. Muito obrigado. É isso aí, com essa mensagem otimista, a gente termina mais um Necton Convida, que teve o trabalho técnico de Richard Castilho. Muito obrigado pela audiência, lembre-se de curtir as nossas redes sociais, nos seguir no Instagram, no Telegram principalmente, né, que tem nosso grupo lá, e também aqui no YouTube, notificar aqui o sininho para saber sempre quando tem conteúdo novo. Mais uma vez, obrigado, até a próxima. Abraço, tchau, tchau.